Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 13. Romanos 8, a partir do verso 13. Romanos 8, 13. Diz assim a palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para uma vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Podemos sentar, queridos? Aleluia. Amados, a mensagem desta manhã, ela vai, vamos dizer assim, em certo sentido, ela vai ser com a continuação da mensagem de domingo passado. Ela vai nos trazer, vai nos dar um pouco mais de luz em cima de tudo aquilo que o Senhor falou para nós no domingo passado. E dentro desse contexto, nós podemos ver o seguinte, que na mensagem de domingo passado, vimos o quão grande é o nosso Deus e também o quão grande e majestoso é o seu plano de resgate do homem, tirando do inferno, através de sua inclusão em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, através do plano de salvação. Nós vimos domingo passado, tá? E foi muito interessante porque a escola bíblica também corroborou, quer dizer, foi uníssono todo o ensinamento que recebemos na manhã daquele domingo. E hoje, dando continuidade, pelo que nós vimos hoje, que foi ensinado na escola, vai continuar a mesma coisa. Então nós aprendemos no domingo passado, o que está lá em Colossenses 2,14, que vamos dizer assim, foi a ideia central de tudo que foi falado. Então em Colossenses 2,14 diz, repetindo o que foi falado no domingo passado, a dívida foi paga e a nossa nota promissória foi rasgada. Está escrito assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então nós vimos, né, que tínhamos uma dívida, vamos dizer, estávamos devedores em relação à justiça de Deus, por causa disso estávamos na condição de inimigos de Deus, mas Jesus veio, morreu na cruz e aquela dívida ela foi cancelada e aquela nota promissória com a qual nós podíamos ser encostados na parede e sermos cobrados, Jesus a rasgou. Amém? Então, esse é o cerne da mensagem da cruz. A obra de Jesus ela foi tremenda, porque não foi um ato nosso, foi um ato que Deus fez por nós. Ele que fez, e por isso que está valendo. Ok? E lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, nós lemos o seguinte: e a vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, vou repetir, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão saindo dessa base, e por isso há tamanha confusão aí fora, né? E isso é uma advertência que está na palavra.
que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, após esse nosso ato de fé na pessoa do Senhor Jesus, iniciamos um processo chamado de santificação, que só terminará quando nós estivermos com Ele no céu. Agora sim, isso foi só para dar digamos assim, a introdução, né, no que vai ser falado hoje. Então, eu preciso que os irmãos tenham o link, né, estejam linkados na mensagem e até mesmo no estudo bíblico passado, para que os irmãos possam ter a plenitude de todo esse ensinamento de hoje. Então, meus queridos, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 13, nós lemos assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Olha só, eu acho a Bíblia, ela é tremenda, porque ela enfatiza princípios que, se forem quebrados, se esses princípios forem quebrados, infelizmente, os resultados serão funestos. Então a Bíblia nos adverte aqui mais uma advertência, dizendo para que nós não devemos nos afastar das tradições que recebemos, que vos foram ensinadas, seja por palavra e seja por epístola nossa. Não podemos nos afastar do que a Bíblia nos diz. Está escrito, façamos o que está escrito, o que está estabelecido na palavra. O que acontece hoje é que com as novidades que estão aparecendo, como por exemplo, vou pegar um exemplo assim, a teologia do coaching, por exemplo, tá? Que é uma novidade, mas não tem na palavra, ela não tem base bíblica, não tem nada que a sustente. É uma novidade enfiada dentro do Evangelho por um homem, por homens, né? E tentam distorcer o que a palavra de Deus diz. Amém? Então Paulo diz para a gente não se afastar, não se afastem das tradições que vocês receberam através de epístolas ou através da nossa palavra. Amém? A partir do verso 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então, queridos, Paulo começa esse texto aqui, no verso 13 de 2 Tessalonicenses 2, dizendo: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação. Então, a palavra de hoje vai ser focada nesse aspecto da santificação, que é, digamos, o processo logo a seguir à salvação. E é um processo, meus irmãos, que vai por toda a nossa existência, até a morte ou até quando Jesus voltar, o que chegar primeiro, né? Até esses dois momentos, a santificação, ela continua. Não tem ninguém, digamos assim, já formado no processo. Não existe, tá? Não existe formatura. A formatura vai ser no céu, tá? Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos dentro deste processo. E nós precisamos entender isso. Só que a gente precisa ter uma compreensão mais ampla sobre isso. Entendemos a mensagem passada. Entendemos qual é o propósito de Deus na salvação dos homens. Entendemos o papel da cruz. Entendemos o que foi ministrado aqui na escola dominical, domingo passado, quando foi falado claramente que tudo que nós somos em Cristo, incluso nele, na pessoa dele. Não há nada nosso de moto próprio. Tudo provém de Deus. Lembra-se? Tudo vem da mão dele. Então, queridos, baseados nisso, agora vamos para o segundo passo, que é o processo da santificação. Só que muito mal entendido, muito mal compreendido. Então, nesses poucos minutos que temos, vamos tentar jogar uma luz maior sobre isso. Então, a santificação é um processo progressivo,
Então, vamos entender o conceito, né? Qual seria o conceito mais amplo de santificação? Santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado. Então, santificação só acontece na vida do salvo. Só na vida do salvo. Amém? Não estou falando de convertido aqui, estou falando de salvo. Ok? E justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo. Gente, esse é o âmago da santificação. É quando você entende que você tem que viver mais para Cristo. Ou seja, você tem o desejo. Achei lindo o que a irmã Helena falou no carro hoje. Olha, é muito bom quando você está vindo para o culto e você ouve algo que mexeu comigo. Eu conto os dias, eu conto os momentos de estarmos juntos. Como eu anelo por esse dia, como eu amo estar, igual Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, quando nós almejamos isso, e quando esse é o nosso principal objetivo, então nós estamos no processo de santificação. E continuando aqui o conceito, uma vida de retidão, conforme a vontade do Senhor, assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. E é esse o ponto que nós vamos ver hoje, que é tão difícil de nós entendermos. Tá? Existem regrinhas básicas dentro da santificação que nós ou ignoramos por conveniência ou porque realmente não prestamos atenção. Às vezes é conveniente para nós, e não, é igual aquele camarada foi fazer uma cisterna lá na Amazônia, ele fez um buraco para tirar água e o petróleo jorrou. Aí um outro estava dizendo, fecha isso aí, fecha. Ih, rapaz, fecha esse negócio aí. Fecha isso aí, ninguém pode saber que tem petróleo aqui. Bom, então nós vamos aqui, eu separei, é claro que isso é muito mais vasto, mas eu coloquei de uma forma didática 3 aspectos da santificação e eu queria muito que os irmãos prestassem atenção nisso, porque é uma coisa bem elementar, mas que nós ignoramos. E é por isso que às vezes a coisa não funciona na nossa vida, porque ignoramos essas regrinhas básicas. Então, nesse primeiro aspecto, nós precisamos entender uma coisa, a da nossa morte com Cristo. Lembra-se do domingo passado, como isso foi enfatizado, tanto na escola bíblica, como no culto, que nós fomos incluídos na morte de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, o mundo inteiro, quando falo o mundo inteiro, essa salvação é universal, mas ela só funciona na vida daquele que crê. Simples assim. O remédio está lá na prateleira. Se você tomar, tu fica bom. Se ficar na prateleira, não vai acontecer nada com você. É assim que a coisa é dita na palavra. Então, amados, nesse primeiro aspecto, o foco é a nossa morte, ou a nossa inclusão na morte de Jesus. E eu vou repetir isso, e vou morrer repetindo isso, porque precisamos entender isso, irmãos. É importante que a gente entenda que esta é uma obra realizada por Deus. Isso é legal, já está feito, e não depende do nosso sentimento. Tá? E eu vou esclarecer um pouco melhor isso, pelo menos vou tentar. Lá em Romanos, que nós lemos agora há pouco, 8:13, Paulo começa o texto assim: porque se viverdes segundo a carne, olha lá, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Princípio bíblico. Não, quando você olha um negócio desse aqui, não tem como inventar historinha. Não tem como nós falamos, deixa eu dar um jeitinho aqui, a gente pode, peraí, dá uma mexida aqui. Não tem como dar mexida. É o tipo do princípio que é o seguinte: se eu pular de um prédio de 10 andares, eu me esborracho quando eu chegar lá embaixo. É uma lei da gravidade. E essa é uma lei. Se eu, pelo Espírito Santo, mortificar as obras da carne em mim, eu vivo. Se eu não fizer isso, eu morro. Ponto final.
Não tem conversa, não tem historinha. É tudo muito objetivo. Mas vamos entender um pouco melhor o que é isso, pelo Espírito, mortificar as obras da carne. Bom, nossa morte com Cristo, esse é um comentário que eu vou ler agora, é pequenininho, é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu acho que ficou perfeito para trazer um pouco mais de luz sobre isso. Então vamos lá. Nossa morte com Cristo é um fato legal e consumado. Simples assim. Simples assim. Não dependeu de nós, irmãos. A nossa grande dificuldade é que, como nós não participamos do evento, fica difícil para nós compreendermos isso. Mas a partir do momento que a gente tem a clareza de entender, Deus fez, estabeleceu e ponto final. Não importa se está chovendo hoje, se está fazendo frio, se eu estou com dor de barriga. Gente, isso não influencia em algo que Deus criou. Você acreditando ou não, está feito, pronto, acabou, né? Então ele diz assim, que é um fato legal e consumado. E por isso não é algo para sentirmos, e sim para sabermos e considerarmos. Achei isso tremendo. Falei isso em algumas pregações passadas. Você ter o conhecimento, saber que existe isso, e a partir desse momento, eu sei que é assim, então eu considero assim. Simples, ok? Mas vamos lá, vamos em frente. E eu queria até usar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu vi um filme há uns tempos atrás. O enredo do filme era bastante interessante. Uma menina de 16 anos, uma adolescente, né? E filha de uma manicure na Inglaterra. Porém, ela era resultado de um romance que essa mãe teve com um lord inglês há séculos passados. Muito bem, eles se separaram lá no passado e tal, ela criou essa menina sozinha. E aí, meus irmãos, um belo dia, esse pai, esse lord, resolve conhecer essa menina. Entra em contato com a mãe e diz, manda a garota para cá, deixa ela chegar aqui. Eu quero que ela veja como é que é a minha vida. E essa menina, gente, era uma menina hipermoderna, superativa. A mãe tinha passado todas as características dela, de uma mulher que criou uma filha sozinha, de uma mulher desbravadora, uma mulher batalhadora, enfim. E ela passou, ela tinha na mãe dela a referência nesse sentido. E aí a mãe, de bom grado, manda a filha para a Inglaterra. A mãe era americana, tá? Desculpa, esqueci de falar. Eles viviam nos Estados Unidos e o pai vivia na Inglaterra. Como falei, um lord inglês. E ela manda essa filha para a Inglaterra para conhecer o pai, que até então não conhecia. Chegando lá, ela, dentro do ambiente inglês, que é aquele ambiente severo, aquele ambiente sisudo, né? Aquele ambiente real, com todas aquelas formalidades da realeza, aquela coisa toda, ela não se incomoda com isso. E ela começa a agir da forma como ela tinha aprendido desde a infância, com a mãe dela. E aquilo constrange o pai dela. O pai fica constrangido, porque ela coloca ele em várias situações complicadas e difíceis, né? E muito hilárias, por sinal. Bom, o que acontece logo a seguir? Chega um momento de limite, porque o pai dela estava se candidatando a um cargo público dentro da Câmara dos Comuns, né, que eles chamam. E aí o que acontece? Ele fica numa rascada tremenda porque aquela menina começa a embaraçar ele. E aí o que ele faz? Ele pega aquela menina, leva para o salão nobre do palácio onde ele morava, e lá tinha foto de todos os antepassados da família. E aí ele começa a explicar para ela, esse aqui é o fulano de tal, o duque não sei das quantas, esse aqui é o conde não sei das quantas, e contando a história de cada um, tentando mostrar para aquela garota que a coisa era diferente. A linhagem era diferente. Não importa o que ela pensava, ela precisava saber a origem dela verdadeira, que era aquela ali. Ela tinha um sangue diferente. Muito bem, irmãos, para resumir a história toda. Chega um determinado momento que ela compreende
que ela precisa mudar. Ela entende que ela tem uma outra posição. Vejam bem, ela teve uma vida completamente diferente daquela. No entanto, chega um momento na vida dela que, diante dos fatos que foram apresentados para ela, ela reconhece: opa, eu sou uma pessoa diferente, eu não sou uma pessoa comum. Eu tenho atributos que são os meus diferenciais. E ela pega e absorve isso, entende isso de uma vez por todas, compreendendo a verdadeira natureza dela. Eu estou usando esse filme como exemplo para dizer a mesma coisa para nós aqui hoje. A mesma coisa. Não depende do seu sentimento. Não depende do seu comportamento. Não depende de você. A única coisa que nós, quando eu falo você, falo nós, precisamos entender que isso já está estabelecido por Deus. Já está estabelecido por Ele. Já age de uma forma legal. O inferno inteiro respeita isso que Deus fez. Por que nós não vamos respeitar também? Amém? Então precisamos entender isso, porque muita gente, nós vivemos, se lembra? Culto passado, vivemos de uma forma, aliás, retrasado, vivemos muito de uma forma sensorial. Tiraram de nós o raciocínio, o comportamento bereano, de pegar e trazer a razão para o nosso culto e falar: peraí, mas isso é legal, gente. Foi Deus que escreveu, está assinado por Ele, está valendo. Então, ponto final. Eu não tenho que ter um sentimento, os anjos não têm que vir sobrevoando aqui. Não. É de compreensão, e é isto que o comentário diz. Mas rapidamente, continuando. Então, fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, sua morte foi a nossa morte, pois estávamos nele, e como Cristo ressuscitou para não mais morrer, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Sendo assim, morremos para o pecado de uma vez, para sempre, para vivermos para Deus também para sempre. Então o apóstolo Paulo diz que este não é um assunto para sentirmos. Esse é o nosso problema. Mas para sabermos. É o que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Sabendo isto. Olha só como é que ele diz. Sabendo isto. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Está aqui, está em Romanos capítulo 6, verso 6 e verso 11. Olha o que diz. Sabendo isto. Paulo começa assim. Sabendo isto. Não é sentindo isso. Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Paulo está falando para você assim: olha, o teu homem velho foi crucificado com Cristo. Foi Deus que estabeleceu isso. Eu não tenho que sentir isso. Já está estabelecido. Tá? E aí diz mais. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós, aí de novo, olha o que Paulo faz. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículos 6 e versículo 11. Então preste atenção nisso. Quando eu citei o exemplo do filme, foi o que eu falei, aquela garota, aquela menina, ela tinha todas aquelas tendências e referências do passado dela pela mãe. Até o dia que foi apresentado para ela uma outra realidade. Falou assim, ó, essa é você. Você é isso aqui. Você é descendente de uma nobreza. Você é descendente de um lord inglês. O seu sangue é diferente, nesse sentido figurado que eu estou dizendo. Então, é quando ela cai na real e entende, opa, isso não depende de eu sentir isso, isso já existe, já está lá, eu sou isso aqui. E quando ela passa a ter esse entendimento, a postura dela é diferente. E é o que Paulo diz aqui, considerai-vos certamente mortos para o pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus estabeleceu, agora se considere assim. Não é para você sentir, hoje eu não me sinto tão crucificado assim. O meu velho homem, eu não sinto que ele está preso, de vez em quando ele dá umas fugidas. Não, meu irmão, não existe isso.
A palavra de Deus diz que ele está crucificado, ponto final, o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado. Ponto. Isso é muito lindo. Porque em nenhum momento Deus fala assim, não, faça aí um exercício mental, um mantra, para você começar a sentir a atmosfera. Não, ele manda você saber disso. Ok? Vou insistir nessa tecla, porque precisamos ter esse entendimento. O grande problema da igreja hoje é o fato dela querer sentir as coisas. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia não fala isso para nós. Não manda nós sentirmos, manda nós sabermos e cumprirmos o que está escrito. Amém? Vamos lá. Esse é o primeiro aspecto. Vou ter que correr. Segundo aspecto. E esse aqui, meus irmãos, tremendo. Seguindo a direção do Espírito Santo. Onde está escrito isso? No texto que nós lemos. Romanos 8, versos 14 e verso 16. Olha o que diz lá. Ó. Olha o que diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus é tão bom, tão bom. Quando você quer medir sua velocidade na internet, você tem os aplicativos que te dão essa informação. Deus está te dando um aplicativo aqui para medir o teu grau de santidade. Aqui tem os aferidores na Bíblia que vão aferir o grau da nossa santidade. O quanto estamos nos dedicando nesse processo. Porque o que Paulo fala lá no início? Ele diz que se pelo Espírito vós mortificardes. Nós temos dois grandes agentes aí nesse negócio. O primeiro agente é o Espírito Santo. Ou seja, Deus deixa muito claro, sozinho você não vai conseguir nada. Não adianta ajoelhar em grão de milho, fazer uma zorrague, botar uma gilete lá na ponta, se sangrar todo. Não adianta caminhar quilômetros e quilômetros com uma cruz nas costas. Isso não vai diminuir a nossa tendência pecaminosa. Não é isso que é mortificar a carne. Mortificar a carne, no sentido da palavra de Deus, é um outro ato, é uma outra maneira. Primeiro, você tem que ter o agente principal, que é Jesus. O Espírito Santo tem que estar contigo nesse negócio, porque se não tiver, nós não vamos conseguir. E qual é o outro agente? Nós mesmos. A nossa vontade. O nosso desejo de mudar. A nossa decisão, a nossa atitude. Irmãos, santificação é um processo que vem logo a seguir a conversão. Você é um salvo, então o seu objetivo é se santificar, porque a ordem é imperativo e diz assim, santificai-vos, porque eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. É o que a Bíblia nos manda. Não é uma opção que você vai escolher. Não vou me santificar tanto. Meio a meio, Deus. Meio a meio. Isso não é pizza. Ou você se santifica, ou você não se santifica. Simples. E como é que a gente mede isso? Como é que funciona isso? Está na Bíblia. Tudo está aqui no manual. O manual de estudo, gente. Olha o que o manual fala. Vamos lá. Então, diante do texto de Romanos 8, versos 14 e 16, que diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, então nós entendemos, podemos afirmar com segurança que o tamanho da nossa santificação está proporcionalmente ligado ao tamanho da nossa obediência a Deus. Ei, agora o negócio estreitou feio agora. Agora o negócio ficou feio para nós. Como é que eu meço a minha santificação? Simples, o quanto eu sou obediente a Deus. O quanto eu obedeço os princípios contidos na palavra. Como é que eu faço essa leitura? Eu faço essa leitura segundo os meus conceitos, eu dou a minha interpretação. Deus não é assim. Deus não... Já viu essa frase? Essa frase é maldita. Ela diz assim, Deus não quer sacrifício.
Olha, Deus não quer isso. Não, meu irmão, Deus não quer sacrifício, verdade. Mas a Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. E nós erramos nisso. Erramos, pecamos feiamente em desobedecer princípios elementares. Então, queridos, nós vemos aqui em Romanos 8,15, porque não... Não, peraí, passei direto, não é isso não. Então, queridos, aqui dentro desse seguindo a direção do Espírito, deixa eu me achar aqui. Está aqui. Perdão. Agora sim, agora está certo. Então, o que nós precisamos entender e lembrar nesse segundo ponto, desse aspecto que é seguindo a direção do Espírito Santo, existem, que eu chamo aqui de 3 regrinhas básicas. Existem outros, irmãos, mas foi isso que Deus me mostrou para esse momento agora, para eu passar para mim, para a minha vida e para os irmãos também. Tá? A primeira regrinha básica diz assim: devemos nos lembrar que a santificação não é o quanto temos de Deus em nós, mas sim o quanto Deus tem de nós. Eu falei isso nos cultos passados. Nós invertemos a coisa. Achamos que santificação é quando nós jejuamos muito, é quando nós fazemos coisas, é quando a gente vai em tudo quanto é círculo de oração, é quando estamos presentes na igreja o tempo todo. Gente, isso pode ajudar no processo, mas santificação não é isso. É o quanto Deus tem de você. Aí vamos para a palavra, vamos entender a perspectiva de Deus. O que é que Deus espera de nós? Então nós temos aqui, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, o Senhor fala para Moisés desse jeito: amarás, presta atenção, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com todas as tuas forças. Se vocês não conseguem entender isso aqui, para mim está claro. Isso implica em dedicação total. Não tem espaço para outra coisa. Não tem espaço para nenhum sentimento humano. Não há espaço, não há lugar, tá? A não ser para isso. Eu me dedico a Deus, eu digo para Ele: Senhor, eu te amo com toda a força do meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, inteligência, racionalidade. Eu sei porque eu amo esse Deus, eu sei quem Ele é, aquilo que eu falei no domingo passado, que o Senhor mostrou para nós. Se nós entendêssemos o tamanho desse Deus, a grandiosidade dele, Ele está sentado num lugar que Ele olha para baixo, Ele vê o universo e vê a terra. Tem Salmos isso. Parem para pensar num negócio desse. Então, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil você compreender melhor as coisas. Então, se eu amo Deus com toda a força do meu coração, então Deus pode dizer como Ele falou para Jó: Satanás, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém semelhante a ele nessa terra. Que coisa tremenda. Deus falar isso de você. Deus dá esse testemunho. Deus sabia o quanto ele tinha de Jó, porque Jó se dava para ele. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios diariamente para Deus, pelos seus filhos. Jó tinha um culto vivo diante de Deus. Mas vamos lá, vamos para frente. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmão, se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, Deus sabe o quanto Ele tem de você. Quanto Deus tem de mim, irmãos? Quanto Deus tem de mim? E aí você começa a medir teu nível de santificação, como é que você está caminhando nesse processo, quando você começa a olhar para essas regrinhas básicas e entende: Deus, quanto é que o Senhor tem de mim? Amados, o nosso sentimento é enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? E às vezes no nosso processo sensorial,
Nós tentamos entender Deus e achamos, poxa, eu estou fora, Deus, eu não tenho cara como eu não, ó, estou ali, sou o cara, estou sempre disposto para fazer tua obra. Não é isso, irmãos, não é o que eu acho, é o que Deus pensa sobre mim. Quanto Deus tem de mim? Por que nós estamos aqui hoje, queridos? Por que viemos para este lugar hoje? Outros não vieram, tiveram seus motivos, mas nós estamos aqui. Vamos lá para o segundo... Oh, Jesus, dá-me graça. Vamos lá para a segunda regrinha básica. Nós falamos da primeira, isso dentro do aspecto seguindo a direção do Espírito, tá ok? Estou seguindo a direção do Espírito. Então, como é que é isso? O primeiro ponto é que eu devo me lembrar que no processo de santificação o que vale é o quanto Deus tem de mim. É o quanto Deus tem de mim, não é o quanto eu tenho dele, ok? 2, vamos lá. Deus sempre vai contrariar nossas posições. Como é que é, Cleiton? Vou repetir. Deus sempre vai contrariar nossas posições. A vontade de Deus, na maioria esmagadora das vezes, será sempre contrária à nossa vontade. Irmãos, se tem um cara nesse planeta Terra que pode falar disso, sentado numa cadeira, ministrando com autoridade, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, igual Roberto Carlos, esse cara sou eu. Tá? Eu posso falar isso com toda autoridade, de falar assim, mas não, é o que Deus quer. Isso, olha, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Amados, vamos entender uma coisa, nem tudo, e aí eu posso ir um pouco mais adiante, nem tudo que nós queremos é o que Deus quer. O próprio apóstolo Paulo fala isso dele, gente, fala dele. Eu queria ir para tal lugar assim, mas o Senhor me impediu. Aí ele fala de novo, mas aí eu tentei para tal lugar assim, e novamente o Espírito de Deus não deixou. Se Paulo insistisse, ele ia dar com os burros na água. Ele não ia conseguir realizar aquilo que Deus queria para a vida dele. Mas o que foi que ele fez? É a vontade de Deus. Senhor, essa é a tua vontade, que eu não vá para lá? Eu não vou. Não vou, Senhor. Pronto, está resolvido. Eu vou te obedecer. Samuel fala isso para Saul. Saul achava que pegar a parte do gado lá dos amalequitas, pegar o despojo que está lá, ele ainda diz na cara de pau para Samuel, dizendo assim, Samuel, eu peguei o melhor que tinha, o camarada foi escolhido a dedo, as joias mais lindas, o gado miúdo mais, olha, esse gado é o gado do templo, camarada, não tem um gado melhor do que esse. Aí Samuel vai e diz para ele, camarada, não é isso, o que para Deus importa é a sua obediência. Melhor que você obedeça do que sacrifício. Não faça, não é isso que Deus quer. Então, irmãos, precisamos entender isso. Aí lá em Isaías 55, nós temos um trecho clássico que ilustra bem isso. E nós precisamos entender a nossa vontade nem sempre estará batendo com a vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo diz que nós somos carnais. Somos carnais, somos tendenciosos, estamos numa luta diária, meus irmãos, por conta desse negócio. A nossa luta é todo momento, você abriu o olhão, a tua luta já começa, da tua carne contra o espírito. Ora, se a coisa andasse, digamos assim, numa linha aceitável, não tinha essa luta. Paulo chega e fala assim, miserável homem que sou. Quem me livrará dessa morte? Então, se isso não existisse, queridos, não estaria escrito o que está escrito agora. Isaías 55, 8 e 9. Olha lá o que está escrito. Porque isso é Deus falando, tá, gente? É Deus, é da boca de Deus isso. Olha lá o que ele fala. Ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que dos vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Simples. Aqui Deus não dá uma margenzinha sequer para dizer assim, não, meu servo, você dá dentro sempre, você é um camarada. Não, ele fala exatamente isso. Por que nós temos que confiar nossa vida nas mãos do Senhor, irmãos? Porque na maioria das vezes a nossa tendência é confiar em nós mesmos, acharmos que esse caminho é o caminho que Deus traçou para nós. Isso que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus. Será, queridos? Será que está dentro da vontade de Deus mesmo? E é por isso que no processo de santificação eu tenho como medir o meu processo, o meu nível nesse caminhar, nessa jornada, a partir do momento quando eu começo a chegar a o quanto eu percebo isso na minha vida. Eu sou um cara questionador. Quando Deus diz não, eu falo, mas peraí, Senhor, que negócio é esse? Não, Deus, não faz isso comigo não. Ou eu sou aquele camarada, como Paulo diz, não, Senhor, você não quer que eu vá para lá? Não vou. Então eu vou para cá, e Deus também não quero que você vá para lá. Ah, tá bom, Senhor, então eu não vou. Por que você fica quieto? Não faz nada. Então eu vou ficar quieto. Vamos lá. A terceira regrinha. A Bíblia, a palavra de Deus, nunca se apresentará para nós como zona de conforto, e sim como zona de confronto. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. Abra sua Bíblia e se prepare para ser confrontado. Ah, Cleiton, mas eu estou tão mal hoje, cara, eu estou precisando ouvir uma palavra de Deus, eu preciso ter meu coração consolado. Irmão, você vai ser consolado no confronto. Porque você vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, sabe uma coisa, não te ouço mais, não te vejo mais na minha vida, a minha vida é uma mesmice, está tudo ruim, Deus, cadê o Senhor e tal? Aí você vai para a Bíblia, começa a ler a palavra, e Deus começa a te mostrar o quanto Ele está perto de você. Ele diz, não te deixarei, jamais te desampararei, né? É aquele Deus que chega para você, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, você está sendo confrontado neste momento. Deus está falando assim, o teu pensamento é esdrúxulo, completamente equivocado. Prepare-se para o confronto. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esse trecho dá até medo de ler, né? Porque olha só, olha o que ele diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você acredita que a gente consegue ler um texto desse e não sentir dor? Para pensar. Pensa numa espada entrando dentro de você, meu irmão. Você vai estar dando gargalhada? Você vai estar rindo, entra mais. Enfia, não, pega o fígado também. Não, meus irmãos, dói. Esse negócio aqui dói. Dói muito. E é o que Paulo está mostrando, causador. Causador. Porque na hora que eu sou confrontado dentro da palavra de Deus, na hora que eu abro a minha Bíblia, e comigo acontece exatamente isso. Eu estava lendo isso ontem, eu falei para Isabel, está ali, testemunha do crime ali, ó. Eu cheguei para ela e falei assim, meu Deus do céu, não vou pregar amanhã eu vou ficar ajoelhado lá no altar lá e pedir para a igreja orar por mim. Vocês entendem, meu irmão? Isso aqui não é um versículo para você sublinhar, falar que coisa linda. Não, você lê um negócio desse, você tem que sentir dor. Porque o propósito é esse mesmo. A palavra de Deus vai lá no teu fundo, lá da tua alma. E ela diz que divide juntas e medulas. Que separa a alma. Esse troço causa dor. Nós lemos também em João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 e 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem foi que falou isso? Os discípulos. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir um negócio desse? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo
que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Isso é para a gente, meus irmãos. Você está ficando chateado por causa do que está sendo falado aqui nesta manhã? É assim que funciona. E Jesus chegou para os discípulos dele, quando ele fala assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. E os discípulos ouviram aquilo e ficaram escandalizados, porque não entenderam aquela mensagem, não entenderam o que Jesus queria dizer para eles. E aí ele fala: dura, olha, esse papo teu está muito difícil, não tem como seguir esse negócio não. É duro. Amados, a palavra de Deus irá sempre nos confrontar, porque o propósito de Deus é nos levar para o céu. Simples. Deus não quer que nenhum homem se perca. E nós somos tendenciosos para o mal. Não tem ninguém bonzinho. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Agora, queridos, nós vamos falar sobre a outra regrinha. Não, perdão, sobre o outro aspecto. Falei de 3 regrinhas dentro do quesito santificação. Para me santificar, para entrar no processo, eu tenho que cumprir isso que eu falei. Agora vamos para o outro aspecto, tá? Que diz assim: também, com certeza, a santificação, ela derrota o medo. E esse é o grande mal do século. O processo de santificação, ele derruba o medo. Agora vamos entender melhor isso. Que medo? Como é que é esse negócio? Se nós lermos lá em Romanos capítulo 8, verso 15, tá? Dentro do texto que nós estamos usando como base para essa mensagem. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, uma coisa interessante também, que é um grande aferidor desse processo de santificação para o qual nós estamos todos passando, com certeza podemos dizer que o nosso nível de ansiedade e medo nos qualifica o quanto estamos perto ou longe deste processo. Interessante isso. Como é que a gente olha para o futuro? Como é que a gente vê o futuro? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, lá em Salmos 55, eu estou falando do rei Davi. Quando a gente fala em rei Davi, a gente pensa logo naquele camarada destemido, guerreiro, aquele camarada que nada amedrontava ele. Salmo 55, vamos lá, Salmo 55. Qual que é o Salmo 55, escrito pelo rei Davi, diz a partir do verso 4: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror nos cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Esse camarada aqui conceitua medo. Vejam como ele fala, quando ele diz que o meu coração está dolorido. Gente, ele sentia dor por causa do pavor e do medo que ele estava sentindo. Amados, como é que está a nossa perspectiva para o futuro? Como é que nós avaliamos todo esse cenário que nós sabemos que virá, que acontecerá em breve? Como é que nos portamos diante disso? Olha a resposta de Deus para nós. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. O que Deus está nos dizendo?
não fique inquieto por coisa alguma. Antes, ore. Ore. Não fique preocupado com o dia de amanhã, se o dinheiro vai acabar, se a comida vai acabar, se o planeta vai pegar fogo. Deus está falando, não se inquiete por causa disso. Mas tem mais, olha o que mais ele fala. Mateus capítulo 6, verso 34, muito conhecido de todos nós. Mas não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã guardará a si mesmo, cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E uma coisa que nós precisamos entender e compreender, tá? Eu sempre falei isso aqui. O dia mal, ele é real na vida de qualquer um de nós. Já passamos por poucas e boas e vamos passar por outras tantas. Ninguém aqui vai ficar no limbo ou vai ficar num lugar de conforto. Não existe isso para nós, meus irmãos, e a gente precisa ter esse entendimento. Agora, como é que a gente encara isso? É isso que vai fazer a diferença. Se você encara isso como algo terrível na sua vida, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, meu Deus? Ou como você encara isso como uma célebre senhorinha que passou pela minha vida e foi um tufão. Quando eu falei de uma notícia muito ruim para ela, ela me olhou com aquela face doce dela e disse assim, meu filho. E eu quase bati nela, falei, como essa mulher não fica? Por que ela não se motiva como eu? Eu estou aqui nervoso, agitado, preocupado. E essa mulher impávida. Você dava uma notícia ruim. Quando eu falo notícia ruim, é notícia ruim. É de morte para baixo. É ruim. Aí dava essa notícia para ela. Olha só, Efésios 6,13, que vai ser muito bem explicado pelo nosso irmão Reginaldo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra de Deus nos afirma claramente que não temos como fugir do dia mau. Dia mau é realidade, tribulação é promessa. Queridos, não é medo que a gente tem que sentir, é como é que a gente vai se portar diante desta situação, como é que a gente funciona em função disso. E aí, o dia mau, e será sempre uma realidade presente em nossas vidas, a diferença entre o cristão santificado e aquele que não é tanto assim, se é que eu posso falar nesses termos, é como ele vai reagir diante desse fato. Paulo diz o que aqui? Ele afirma, o cristão santificado é aquele que toma a armadura, resiste e depois de passar este momento, ele continua firme. Minha sogra falava o seguinte, meu filho, tem que ser igual a palmeira. Vem aquele furacão, já viu aqueles furacões que passam lá nos Estados Unidos? Aí tem aquelas palmeiras imensas, enormes, elas se alinham com o solo. E quando o vento passa, elas voltam para a mesma posição. Ela sempre falava isso. Qual é o diferencial dessa palmeira das outras árvores que caem? A raiz, meus irmãos. A raiz é quem segura elas. E aí, queridos, nós vemos aqui em Lucas, capítulo 22, nós vamos ver o maior de todos os exemplos, como Jesus reagiu diante do dia mau. Como é que Jesus agiu diante do dia mau? Como é que ele funcionou? Obrigado. Como é que ele funcionou? Vamos ver lá? Lucas capítulo 22, vale a pena a gente ver, a partir do verso 39, diz assim o texto sagrado. Eu estou terminando, irmãos. E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Jesus, um homem de oração. 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Agora preste atenção nisso aqui. 42. Dizendo, Pai,
se queres, passa de mim este cálice, e todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, posto em agonia. Olhem o que o texto sagrado diz. 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha a diferença. Olha a diferença. Jesus estava triste nesse momento? Estava. Mas ele estava fazendo o quê? Orando. Os discípulos estavam tristes também? Estavam. Mas o que eles estavam fazendo? Dormindo. Tem um monte de gente hoje que estava dormindo. Um monte de gente dormindo hoje. Mas tudo bem, isso é outra história. Verso 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Jesus perguntando, não sou eu não. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Portanto, a santificação nos traz a morte de Cristo. Ela faz com que nós sigamos a Deus, obedecendo Ele, e derrotamos o medo. Jesus, gente, Jesus. Eu fico estarrecido diante de algumas pessoas que acham que Jesus levou isso tudo aqui na flauta, né? Passou nisso aqui. Deus pode qualquer coisa. Irmãos, Jesus, mortal, homem, carne, passou por todas as coisas que eu passei e passo. Porque se não fosse assim, queridos, ele não teria autoridade para chegar na minha cara e dizer: ó, eu tive muito problema neste mundo, mas eu venci todos eles. Eu venci. Você pode vencer também. Para Jesus falar isso para mim, ele tem que ter passado por todas as situações pelas quais eu passei. Todas. Os hormônios dele se afloraram. Ele teve vários tipos de tentação. Muitas situações dentro da sua casa, com seus irmãos. Nós temos um texto claríssimo que mostra os irmãos. Vai para Jerusalém, camarada. Lá que é teu lugar, cara. Lá é teu lugar. Vai lá, fica lá está o templo, entendeu? Fica lá. Por quê? Porque os irmãos de Jesus eram conhecidos. Ó, aquele ali é irmão de Jesus. Aquele cara meio estranho. Fala uns negócios esquisitos. Entendeu? Aí os irmãos dizem: não vai para Jerusalém. Lá é o centro religioso. Lá você vai funcionar muito melhor do que aqui. Os irmãos tinham vergonha dele. Os discípulos não criam nele. Um camarada que foi traído, cuspido, passou por tudo quanto é situação difícil que podemos imaginar. Ah, mas Jesus não teve medo. Não. Não. Você acha que não? Você acha que não, irmão? Vou dizer uma coisa para vocês. Ah, Cleiton, mostra isso na Bíblia. Não tem nada escrito diretamente assim, não. Mas a minha Bíblia diz que ele suou gota de sangue. Minha Bíblia diz que ele passou extrema agonia. Já viu alguém? Eu estava vendo sobre essa hemaditrose, se eu não me engano, o nome dessa doença, que faz com que é uma doença raríssima, que as pessoas transpiram sangue. E eu estava lendo um compêndio médico, tive a preocupação de ir para pesquisa para entender essa doença, para entender esse negócio, tá? E o que causa essa coisa de você transpirar sangue é quando você está numa tensão descomunal de medo, pavor. E Jesus estava apavorado nesse momento. Aí eu vou dizer por quê. Por causa de uma coisa que nenhum de nós aqui, nenhum no planeta inteiro, nem o mais infeliz de todas as criaturas que já passaram por esta terra, vão poder entender o tamanho do peso que Jesus estava recebendo sobre ele naquele instante. Parem para pensar, o ser santo, Jesus nunca pecou. Ele nunca fez nada errado. Ele era santo, é perfeito totalmente nos seus caminhos. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu.
Um Deus santo, santo, um homem santo. Aí Deus faz o seguinte, pega o meu pecado, o pecado de todo mundo que havia, mais o pecado daqueles que ainda viriam, e joga esse peso enorme, descomunal nas costas de Jesus. Aí Deus faz o seguinte, a Bíblia diz que Jesus e Deus, unidos, um só, como se fosse uma única pessoa, coladinho um com o outro, Deus vira as costas para Jesus e julga nele o meu pecado. Crucifica Jesus com o meu pecado. Exerce o seu juízo, a morte, sobre o meu pecado. Gente, eu não estou falando só da dor da morte, mas de uma dor muito mais profunda, que é a dor do seu íntimo, da sua alma, de receber uma coisa nojenta para o qual ele não estava preparado. Entendam isso. Não fazia parte da natureza dele. É como pegar a gente e enfiar a gente numa pocilga. Dá para entender? Como é que a gente vai ficar dentro de uma pocilga no meio dos porcos, com todas aquelas fezes espalhadas ali naquele chiqueiro? Eu quero que vocês entendam que esse quadro que eu estou fazendo não passa nem perto do que Jesus passou, suportou por minha causa. Então, amados da minha alma, Jesus teve pavor disso, porque isso não fazia parte da natureza dele. Mas aí ele diz o que para Deus? Senhor, se for possível, passa. Se não, deixa que eu tomo. Deixa comigo, eu vou tomar. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou para a cruz, eu vou morrer por esse homem, por essa mulher. E passou pelo que passou. E a gente, quando olha para isso, irmãos, a gente olha isso com tanta banalidade. A gente não consegue ver esse quadro. Jesus lá no Getsemane, tá? Os discípulos dormindo porque estavam tristes. Já aconteceu isso comigo zilhões de vezes. A Isabel sabe disso, tá? De às vezes estar numa situação muito ruim e você fica sonolento. O seu cérebro desliga. Os discípulos estavam assim, mas Jesus estava orando. Amém? Vamos lá, queridos. 1 Pedro 1, verso 14 aqui diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amados irmãos, prestemos atenção nisso. Meçamos o nosso processo de santificação, e onde nós estivermos falhando, vamos arrumar, vamos consertar. Porque esse negócio é trabalho a duas mãos. É o Espírito Santo em você, mas ele só vai fazer aquilo que você deixar de fazer na sua vida. Se você insiste na tecla errada, você vai dançar, meu irmão. Princípio bíblico. Não tem outra explicação, não tem outra saída. Amém? Vamos ficar de pé?